Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro Gomes e hoje nós vamos falar um pouco sobre rosa do deserto, ou mais conhecida como adênio. Aprenda como cultivar a rosa do deserto. Rosa do deserto é uma planta domesticada, cujo nome científico é adênio. Necessita de polinização para reprodução ou deve-se adotar o método de mudas. Se adapta facilmente ao clima seco e quente e consegue viver em locais ensolarados. Ao contrário do que pensa, a rosa do deserto gosta de água sim. O que elas não toleram é terra e substratos encharcados. Por isso, é altamente recomendado que os cultivadores de adênio utilizem um substrato alto no poder de drenagem, como por exemplo, substrato de fundo de rio. Vamos em como cultivar a rosa do deserto em vaso. O ambiente: local ensolarado, cheio de sol na temperatura mínima de 10 graus. Trate-o semelhante aos cactos. Rosa do deserto, como o próprio nome sugere, se adapta muito bem às condições em climas de umidade baixas. Vaso: use um vaso, pote ou bacia com excelente drenagem. Preparação do vaso: coloque no fundo do vaso pedras para que as raízes não cheguem até o final do vaso. Cubra com um pouco de areia, pois coloque alguns humus de minhoca e plante a rosa do deserto, uma mistura de areia grossa e terra, para sempre deixar o solo extremamente drenante. A rega: água deve ser usada com moderação. A rosa do deserto precisa de água neutra. A água ácida pode causar apodrecimento das raízes. O excesso de água, mesmo no verão, pode causar apodrecimento das raízes, que matam gradativamente a planta. Mantenha a areia ou a terra sempre úmida, porém sem encharcar. Não é necessário regar todos os dias. Somente quando a areia ou a terra em cima do vaso estiver completamente seca. Adubação: a adubação com um bom fertilizante orgânico é necessário, a fim de alcançar um bom diâmetro de tronco e floração abundante. Os fertilizantes não devem ser aplicados diretamente nas raízes. Nunca aplique fertilizante quando o substrato estiver completamente seco. Sempre regue a sua adênio antes, isso evita a queimadura das raízes e a queda das folhas. Cultivo: a rosa do deserto pode ser cultivada por sementes ou estacas. Os troncos grossos, com características parecidas ou com grandes baobás, são e podem ser obtidos através do cultivo de sementes. Um dos segredos para deixar a base do caule interessante é levantar cada vez mais, na troca de vaso, a sua planta, para que as raízes na parte de baixo cada vez mais vão ficando grossas, e isso ocorre entre 2 a 3 anos. Floração: a floração da rosa do deserto pode ser obtida em plantas jovens com apenas 15 centímetros de altura. O florescimento geralmente ocorre na primavera, quando há possibilidade sucessiva de floração no verão e também no outono. As flores são tabulares, simples, com 5 pétalas, lembrando umas às outras da família da alamanda, jasmim-manga e espirradeira. As cores são variadas, indo do branco ao vinho escuro, passando por diferentes tons entre o rosa e o vermelho. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e deixe o seu like.